tela aí. Vamos lá, tá na tela. Pandemia derruba índice de desenvolvimento humano em todos os estados do Brasil. Relatório de órgão da ONU aponta que Nordeste teve proporcionalmente um recuo menor que o restante do país. Sobe aí. O cenário de crise econômica e social causado pela pandemia de Covid-19 fez o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, recuar em todos os estados brasileiros nos anos de 2020 e 2021 no Brasil. Os dados constam em um relatório divulgado nesta terça-feira pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, formulador do índice que estima o desenvolvimento humano a partir de indicadores de educação, renda e longevidade. O IDHM é um índice que possui um intervalo entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhores são os indicadores da educação, renda e longevidade. O índice foi lançado em 98 a partir de uma adaptação da metodologia do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, criado em 1990. Os estados de Roraima, Amapá, Rio de Janeiro e Mato Grosso, além do Distrito Federal, estão entre os que registraram maior queda percentual no índice de 2019, ano anterior ao início da pandemia em 2021. No período de 2012 a 2019, os estados do Nordeste eram os que vinham com maiores ganhos de IDHM, com destaque para Pernambuco, Maranhão e Piauí. Isso fez com que, na pandemia, os estados da região tivessem menor perda proporcional. Alagoas, Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte estão entre os que registraram menor recuo. As quedas do IDHM também mudaram o cenário dos estados nas 5 faixas das quais se divide o índice, que variam entre muito baixo e muito alto. Em 2019, o Brasil tinha 4 estados e o Distrito Federal na faixa muito alto, e 20 estados na faixa alto e apenas 2, Maranhão e Alagoas, em um patamar considerado médio. Então, a gente vê o gráfico aí, vai de 0 a 1, certo? Então, o mais alto ali é 0,785, e ali tem de 2012 a 2021, tá? Eu quero ser bem sincero aqui para dizer o seguinte, as pessoas tendem a jogar a culpa sobre os problemas que a gente tem atualmente, e que as pesquisas atuais registram. As pessoas agora estão com esse negócio de registrar, de colocar a pandemia como como eu diria, um item causador desses problemas, tá? Eu acho isso um exagero, tá? Se a gente falar em educação, por exemplo, o que era educação antes da pandemia e o que é educação pós-pandemia, para mim, assim, tá praticamente a mesma coisa, se não piorou porque tá piorando mesmo, né? E não porque a pandemia fez com que piorasse. Claro que no nível da alfabetização, sim, nós tivemos um atraso proporcional, né? Sobretudo naquelas crianças que estavam na fase de alfabetização e na pandemia precisaram ficar em casa. Então, óbvio que tiveram um atraso e um gargalo aí na alfabetização. Mas também é óbvio que todo mundo que trabalha na educação, todos os professores e coordenadores de escola, diretores, todo mundo que está lá em loco nas escolas, sabe que uma quantidade não desprezível de crianças não se alfabetizam ao final do ciclo 1 da educação. Já era assim antes da pandemia, tá? Já era assim. As crianças vão passando de ano, ali nos anos iniciais, e elas vão passando de ano sem aprender a ler e escrever. Essa é uma realidade no Brasil de antes da pandemia. Tá? Se isso piorou em alguma medida por causa da pandemia, tá, tudo bem, mas a gente não pode atribuir à pandemia só essa piora. Era uma piora que já estava acontecendo. Claro que, como mostra o gráfico ali, existe uma causa acentuada de 2019 para frente, que a gente pode até, tá bom, a pandemia tem um pouco a ver com isso e tal, mas o fato é que assim, as coisas já não estão boas há muito tempo, né? O índice de desenvolvimento humano brasileiro já não é bom há muito tempo. Essa é uma pesquisa atual e tal, né? Bota a gente a par de como as coisas estão agora, mas vale lembrar que a coisa já não é boa há décadas, né? Então, a gente não tem muito para onde correr assim no fim das contas, né? As mudanças que precisam ser feitas
para que o IDH no Brasil aumente, para que as pessoas de fato se desenvolvam, estudem, aprendam, trabalhem, ganhem dinheiro, prosperem, né, formem suas famílias e a partir das suas famílias elas estejam inseridas na sociedade como aqueles que devolvem à sociedade aquilo que eles amealham e recebem e ganham ao longo da sua vida. Assim, o ciclo natural da vida de uma pessoa adulta, né, no Brasil é muito ruim, né? É muito ruim porque, sei lá, 90% dos brasileiros trabalham para pagar conta. Então, trabalhar para pagar conta, não sei se a gente pode chamar isso de desenvolvimento humano. Quando você só trabalha para ficar pagando conta, para ficar pagando conta, para ficar atrasando conta, para pagar atrasado, ou deixa a conta pagar no próximo mês, a vida ou faz empréstimo, ou fica devendo no cartão de crédito. Então, assim, essas coisas todas afetam, né, a nossa qualidade de vida, o nosso desenvolvimento, né? Então, se é educação, se é renda, dois componentes importantes desse índice, eles não estão bons, praticamente desde sempre, né? E aí, o que é aquilo ali? Ah, tá, por estado, né? É por estado aqui, Paulo. Por estado. E aí é aquele velho cenário, né? Só o Distrito Federal e São Paulo e Santa Catarina com um IDH mais ou menos aceitável, e o resto vai declinando até chegar aos estados do Nordeste e do Norte, que tem índices bem ruins, inferior a 0,7 de IDH. E quando eles falam assim, só os estados do Nordeste tiveram menor queda, a impressão que dá é que, então quer dizer que foi melhor? Não, é que já era tão ruim. Que para diminuir, tem que acontecer mesmo. Já era tão ruim que diminuir não faz muita diferença. Então, assim, claro, se você pega lá em cima, ó, Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina, né, que tem os índices ali, que é a variação de 5,2, 4,6 e 4,1, né? Mas, assim, eram os mais altos, né? Sim. O resto já tá tudo ali para baixo e vai caindo. E assim, esses são os estados também que foram muito criticados na mídia. Tem muito negacionista, tem não sei o que lá. Ué, mas se o estado que menos combateu ainda tá acima de 0,8, o que aconteceu com os estados do Maranhão que gastaram um monte em vacina e não sei o que lá? Olha aí, não mudou assim, nada. O fato de não ter caído também não alterou nada a situação deles ali. Exatamente. Então, assim, não é... Claro, assim, nós não estamos querendo colocar em xeque o combate à pandemia, não é esse o ponto, né? O ponto é assim, é o modo como as coisas são noticiadas, né? O modo como as notícias chegam, o modo como a gente tem de lidar com o noticiário num cenário como era o cenário da pandemia. Vocês sabem, não precisa ficar batendo nessa tecla aqui, foi uma coisa terrível, né? Passar pela pandemia na era da internet. Então, assim, foi terrível, né? Da internet, e com o presidente que, sim, de fato era negacionista, né? E ficava lá toda hora brigando com os números, com os dados, com as mortes. Então, enfim, né? Foi ruim. Agora, o IDH ou IDHM, que é o caso dessa pesquisa aí, ele já é ruim. E nesses estados que diz que caiu menos, já é desesperador o índice. Como é que você vai ter índice de desenvolvimento humano em regiões do país que, sei lá, quase todo mundo recebe benefício social, né? Então, não é querendo falar mal do benefício social, mas assim, as pessoas vivem disso. Não tem empresa, não tem lugar para trabalhar, não tem onde trabalhar. Tem lugares, regiões do Brasil, que não tem emprego. Você não tem onde trabalhar, não tem uma fábrica perto, não tem nada, não tem hipermercado, não tem. Né? Perto da minha casa tem 2 mercados gigantescos que emprega um monte de gente, né? Você pega regiões do Nordeste que não tem nada, mal tem uma padaria para o sujeito comprar um pãozinho. Então, a pessoa acaba vivendo de benefício social. Então, se o desenvolvimento não chega nesses lugares, se você não tem empresas lá, se você não tem comércio pujante, claro, como é que vai ter comércio pujante se não tem dinheiro? Né? Então não tem dinheiro para gastar. Então tem que levar desenvolvimento para esses lugares, tem que levar empresas para lá, tem que levar água, né? Tem que levar saneamento básico. Mais de 50% da população brasileira não tem saneamento básico. Como é que a gente quer ficar fazendo conta de IDH se metade da população brasileira sequer tem saneamento básico? Então, é uma fantasia isso.
Então, a gente vai ter de lidar, né, o nosso partido, a nossa agremiação partidária, que vai ter de lidar com isso. Como é que faz pra gente deixar as escamas dos olhos caírem e enxergar a realidade? Porque parece que os nossos governantes não enxergam a realidade. Né? Não enxergam. Eles só enxergam o que eles querem enxergar. E aí a gente olha um dado como esse, aí sai na mídia e tal, e ninguém fala o que tem que ser dito. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. Falar em DH, falar em DHM, ou qualquer outro índice de desenvolvimento humano, num contexto em que a gente vive no Brasil, é quase uma piada, né?